Olá pessoal, hoje iremos aprender equações do primeiro grau. Se é isso que você está procurando, fique aí e aprenda comigo. E antes de começar, já dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas videoaulas. Agora, para resolver essa equação, eu preciso isolar a minha incógnita, ou seja, deixar esse x sozinho em qualquer um dos membros, ou no primeiro membro ou no segundo membro. Nesse caso, a minha incógnita está no primeiro membro, então eu preciso fazer o quê? Deixar esse valor, que eu não conheço, esse x, sozinho aqui nesse primeiro membro. Para isso, eu preciso tirar esses números, que chamamos de coeficientes, de perto desse x. Como que eu faço isso? Eu vou começar aqui anulando esse mais 20. Como assim anular? Torná-lo nulo. Para isso, eu faço o seguinte. Eu faço 4x mais 20 menos 20. Mais 20 com menos 20 vai dar meu zero, torna ele nulo. Porém, numa equação, o que você fizer de um lado, o que você fizer de um membro, você vai fazer no outro membro. Como eu estou tirando 20 do primeiro membro, eu preciso tirar 20 do segundo membro. Olha lá. Então, observe aqui que eu acrescentei esse menos 20 nos dois membros da minha equação. A partir daqui eu consigo fazer o quê? Anular, porque mais 20 com menos 20 vai dar zero. Então, eu vou ficar aqui com 4x igual a 0 menos 20, que vai ser menos 20. Isso aqui é o que chamamos de princípio aditivo, né? É um dos princípios de equivalência que nós usamos nas equações. Agora, para eu finalizar aqui e isolar meu x, que ainda ele não está sozinho, tem um 4 junto dele aqui, eu preciso tirar esse 4 daqui. Ou seja, deixar esse x sozinho, isolado. E para isso, eu vou usar o quê? Como aqui o 4 ele está multiplicando o x, eu preciso dividir por 4. Por que eu vou dividir por 4? Se eu dividir por 4, 4 dividido por 4 vai ficar o quê? 1. 1x. E esse 1x é o valor, é a nossa incógnita isolada, né? Então, olha só. Se eu fizer 4 dividido por 4, eu vou ficar com x. E menos 20 dividido por 4, eu vou ficar com menos 5. Observe aqui que o 1 eu não preciso acrescentar aqui na frente. É o mesmo caso do expoente. Eu posso ocultar aqui, ó, esse 1 eu não preciso colocar. E no caso aqui, eu vou ficar com x igual a menos 5. Quando eu divido por 4 nos dois membros, eu estou usando o princípio multiplicativo. E ainda, quando eu isolo meu x, x igual a menos 5, eu chamo esse menos 5 de raiz ou solução da minha equação. Porém, existe um método um pouco mais prático para resolver essa equação. Observe aqui que eu vou usar o mesmo exemplo. E para resolver essa equação, eu vou usar a ideia das operações inversas. Então, observe, eu tenho que deixar o meu x isolado, o x sozinho. Para isso, eu vou pegar esse mais 20 e vou trocar ele de membro, utilizando as operações inversas. Se é mais 20, a operação inversa da soma vai ser menos 20. No caso aqui, eu tenho agora 4 vezes x. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, meu x vai ser igual a menos 20 dividido por 4. Ficando aqui com x igual a menos 5, né? Então, lembrando que aqui é uma divisão de números inteiros. Menos com mais dá menos, e 20 dividido por 4 também dá 5, mesmo resultado obtido aqui na primeira forma. Aqui usando os princípios de equivalência e aqui utilizando a ideia das operações inversas. Temos aqui o segundo exemplo. Observe, no primeiro membro eu tenho x menos 8 igual a 3 e para que minha incógnita fique isolada, eu preciso pegar esse menos 8, que está no primeiro membro, e colocar ele no segundo membro. Usa-se muito a expressão, troca de lado e inverte o sinal. É uma expressão que podemos pensar, trocou de lado, vamos utilizar a operação inversa, tá? Então, no caso aqui, eu tenho uma subtração. A operação inversa da subtração vai ser a adição. Como vai ficar? X vai ser igual a 3. Eu tenho
subtração, virou uma adição, ficou mais 8, né? Ou popularmente falou, trocou de lado é menos, vira mais, tá? Esse trocar de lado é trocar de membro, tá ok? Então, olha só, x vai ser igual a 3 mais 8, 11. Então, no caso aqui, a raiz ou a solução dessa equação vai ser x igual a 11. No terceiro exemplo, eu tenho aqui 7x menos 5 é igual a 4x mais 13. Observe aqui que a minha incógnita aparece dos dois membros, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Isso não é um problema para nós. Por quê? O que temos que fazer nesse caso aqui? Eu vou precisar separar. Como assim separar? Eu posso colocar em um dos membros somente as minhas incógnitas e no outro membro somente os meus números, meus coeficientes. Ou seja, eu separo letra de um lado, número do outro. E quando eu falo letra de um lado e número do outro, eu posso colocar tanto o 7x no segundo membro junto com 4, ou eu posso colocar o 4 junto com 7 aqui no primeiro membro, tá? Então, veja só. No caso aqui, vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples eu pegar esse 4x e colocar no primeiro membro. Consequentemente, eu pego esse menos 5, que é o meu número, e jogo lá para o segundo membro, fazendo as operações inversas. Então, eu tenho aqui, ó, 7x, que está no primeiro membro. Observe, esse 4, ele é positivo, ó, não aparece não aqui, mas ele é um valor positivo. A operação inversa da adição vai ser a subtração. Então, eu vou escrever aqui como menos 4x, igual ao mais 13, que está no segundo membro, e esse meu menos 5, que vai fazer a operação inversa. Se ele é menos 5, ele passa para o outro lado, utilizando a ideia do mais 5. Observe aqui, eu separei, coloquei minhas incógnitas no primeiro membro e no segundo membro somente os números. Agora sim, eu posso juntar isso, ó. Eu posso juntar letra com letra e número com número. 7x menos 4x, então 7 menos 4, fico com 3x. E 13 mais 5, eu vou ter aqui 18. Finalizou? Ainda não. Eu tenho 3 junto do x. Então, meu 3 está multiplicando o meu x. Então, a operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Então, esse 18 vai ser dividido por 3. E 18 dividido por 3, eu tenho como resultado 6. No caso aqui, a minha solução, a minha raiz dessa equação vai ser x igual a 6. No quarto exemplo, novamente, eu tenho a minha incógnita nos dois membros. Nesse exemplo aqui, eu vou ainda colocar minha incógnita no primeiro, ou seja, vou separar a incógnita no primeiro membro e os números no segundo membro. Veja só, para isso eu vou pegar o meu 3x, vou transportar para o primeiro membro e esse meu mais 4 vai para o segundo membro. Como vai ficar? O x eu vou copiar porque ele continua no primeiro membro. Esse 3x ele é positivo e a operação inversa é menos 3x. No segundo membro eu tenho lá o mais 10. E o meu mais 4, com a operação inversa, vai ficar menos 4. Observe que eu consegui separar letras de um lado, números do outro. Com isso, eu posso juntar, ou seja, eu posso fazer uma adição aqui, ó, juntar esses valores. Lembre-se que meu x está sozinho. Se ele está sozinho, é como se fosse 1, ou seja, eu tenho 1x menos 3x. Isso resulta em menos 2x. E no segundo membro, 10 menos 4, eu fico com 6. Observe que o meu x ele ficou negativo, ou seja, minha incógnita está com valor negativo. Isso eu não quero, eu quero deixar com valor positivo. Para resolver essa situação, nós utilizamos a ideia do princípio multiplicativo. O que você multiplica de um lado, multiplicamos do outro, ou seja, vamos multiplicar os dois membros por menos 1. Por que menos 1? Multiplicar o número por 1 não altera o seu valor. E por que menos 1? Multiplicar por menos, eu vou alterar o sinal. Ou seja, menos com menos vai virar mais. E o segundo membro também. O meu 6 ele é positivo. E mais com menos na multiplicação vai ficar menos 6. Agora sim, com o meu x sendo positivo, eu posso finalizar a resolução da minha equação. Então, olha só. X é uma multiplicação de x por 2. Então, a operação inversa vai ser a divisão. Então, eu tenho aqui menos 6 dividido por 2. Isso vai me resultar
que o x vai ser igual a menos 3. Então, menos 3 aqui no caso vai ser a solução ou a raiz da minha equação. Já no exemplo 5, aparece aqui a situação onde eu preciso usar a propriedade da distributiva. Então, veja só, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro multiplicar esse 2 pelos valores que estão dentro do meu parênteses e o 5 também. Isso aqui é o que eu chamo de propriedade da distributiva, é uma multiplicação. Então, veja só, 2 vezes x, eu vou ficar com 2x. Meu 2 é positivo, meu 3 é negativo, então mais com menos fica menos, e 2 vezes 3, fico com 6. No segundo membro, 5 vezes 3 vai dar 15, observe que eu não me preocupei com o sinal, porque mais com mais dá mais, e mais com menos novamente vai dar menos, e 5 vezes 2 vai dar 10x. Então, o primeiro passo aqui é eliminar esse parênteses, e para isso a gente usa a propriedade da distributiva. Agora, eu volto na ideia, preciso separar letras de um lado e números do outro. No caso aqui, então, eu vou colocar aqui no meu primeiro membro as minhas incógnitas e os meus números deixo no segundo membro. Sendo assim, eu fico com 2x. Aqui eu tenho menos 10, ok? Esse menos pertence ao 10, então vai ficar mais 10. Operação inversa da subtração. E no segundo membro eu tenho 15. E aqui eu tenho menos 6. A operação inversa fica mais 6. Novamente, eu já juntei letra de um lado, número do outro. Aqui eu já posso juntar 2 com mais 10, eu fico com 12. E 15 mais 6, vou ficar com 21. E para finalizar, para deixar o meu x isolado, o que eu preciso? O 12 está multiplicando. Para eu resolver aqui, o meu 12, a operação inversa, vai ser a divisão. Então, 21 dividido por 12. Esse é meu resultado final? É, mas eu posso melhorar essa escrita. Como? Eu posso simplificar essa minha fração. No caso aqui, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Ficando aqui, então, x vai ser igual a 21 dividido por 3 vai ficar 7 e 12 dividido por 3, 4. A minha raiz dessa minha equação, no caso aqui, ficou x igual a 7 quartos. No nosso último exemplo, aparece aqui uma equação fracionária. Porém, essa equação aqui, existe um método prático de resolvê-la, que é o que nós chamamos de multiplicar cruzado. Ou seja, esse 8 ele vai multiplicar com 2x menos 3 e o 5 multiplica com 3x. Isso pode ser feito porque a operação inversa aqui, ó, o 8, ele está dividindo o meu 3x. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se eu pegar esse 8 e trocar de membro, ele vai multiplicar o segundo membro. E o mesmo acontece aqui, ó. O 5 está dividindo 2x menos 3. A operação inversa da divisão também é a multiplicação. Então, veja só, como vai ficar isso aqui? Vai ficar 5, que multiplica 3x, e no segundo membro vai ficar 8, que multiplica 2x menos 3. Como eu tenho dois termos aqui, eu preciso colocar entre parênteses e fazer também a propriedade distributiva para resolver aqui, tá? Olha lá, 5 vezes 3 eu fico com 15, x, e aqui vai ficar 8 vezes 2, que dá 16x, e 8 vezes menos 3 vai dar menos 24. Então, mais com menos dá menos, e 8 vezes 3, 24. Para eu finalizar aqui, eu preciso fazer o quê? Separar. Separar o quê? Letras de um lado, letras em um membro, números no outro membro. No caso aqui, basta eu fazer o quê? Pegar esse 16, colocar no primeiro membro e juntar esses dois valores aí, essas duas incógnitas, porque eu só tenho um número no caso aqui, que é o menos 24. Resolvendo aqui, olha só. Eu vou ficar com 15. A operação aqui não tem sinal, é como se fosse positivo, então a operação vai ser inversa, vai ser menos 16x, igual a menos 24. Já posso juntar,
Eu tenho 15, eu devo 16, vou ficar com menos 1x, que é igual a menos 24. Novamente, meu x está negativo. Nesse caso aqui, vou multiplicar por menos 1. E aí eu posso inverter o sinal. Meu x fica positivo e o meu menos 24 também fica positivo. Tendo aí minha raiz, a minha solução para essa equação, x igual a 24. E por aqui eu vou finalizando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Em breve estarei gravando novas videoaulas com o tema equações, principalmente na resolução de situações problemas. Um grande abraço e até a próxima!